Muito bem, hora de oração, excelente domingo, dia de descanso para você, para a tua família. Esteja na casa do Senhor às 10 e às 18 horas aqui em Itapecerica. Eu e a pastora Karina teremos a alegria mesmo de te receber em nome de Jesus. Separamos estes dias, aliás, como você está hoje? Sempre faço essa pergunta, né? Como você está hoje? Queremos orar por você. Separamos estes dias para falarmos sobre as cartas das igrejas do Apocalipse, aliás, uma releitura do livro do Apocalipse, e em poucas palavras comentar os temas que são mais essenciais e principais. E eu creio que você vai aprender muito ao acompanhar estas mensagens a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Apocalipse, no capítulo 2 e o versículo 18, carta à igreja de Tiatira. Veja, ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como tocha de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e de que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu Deus, um confronto direto que o Espírito Santo de Deus traz à igreja de Tiatira, porque havia um incômodo muito grande da parte de Deus sobre toda a maneira que eles serviam a Deus de maneira exemplar. Grandes obras, obras mais numerosas, fidelidade, força realmente na realização da obra e no zelo da casa de Deus. Mas eles conviviam, tudo isso convivia com esse personagem que a palavra mostra, Jezabel. Alguns teólogos dizem que era de fato uma mulher, uma profetisa que ensinava na igreja. Outros acreditam que era a condição de um espírito assolador naquela igreja, fazendo uma referência clara, Um, dois, três. Alguns acreditam que Jezabel era de fato uma mulher, uma pessoa, uma profetisa que ali estava e seduzia os homens e tinha uma grande eloquência e autoridade e asseverava e estava ali desviando as pessoas para a sensualidade e para as malignidades todas da carne. Outros veem aqui um espírito que agia dentro da igreja, não em uma única pessoa, mas em uma coletividade, fazendo com que eles agissem como agia Jezabel, lá de 1 Reis, capítulo 17, 18, a rainha dos Sidônios, a princesa dos Sidônios, que casou-se com Acabe, rei de Israel, e trouxe o culto a Baal, perseguiu os profetas, levantou altos daqueles falsos deuses e ídolos em Israel, e um grande tempo de destruição aconteceu em toda a terra. Uma mulher audaciosa que anulou a autoridade de Acabe, passava por cima, mandava e desmandava, e só foi confrontada pela autoridade e ousadia e revelação do Espírito na boca do profeta Elias. Então, a carta de Tiatira mostra esse exemplo claro. Então, queridos, cada um tem o seu papel. Ouça essa palavra, aprenda da parte de Deus. O Senhor, Ele age pelo nosso caminho de fidelidade e de obediência em sua presença.
É claro que temos liberdade em crescer, em aprender, em conversar com as autoridades, em buscar entendimento, sabe, em aprender e tudo mais. Mas nós não podemos passar do limite onde há desrespeito, onde há afronta, onde há carnalidade, onde manifesta-se então o espírito de Jezabel, trazendo divisões, facções, partidarismos, trazendo na realidade culto de si mesmo e idolatria daqueles que querem aparecer. Não, essa não é a obra de Deus. A obra de Deus é a autoridade contra o espírito de Jezabel. A obra de Deus, ela é a carta que é enviada para o anjo da igreja, para o pastor da igreja, pessoas que não têm reverência, pessoas que não sabem cultuar e servir a Deus em espírito e em verdade, em obediência, são pessoas que são manipuladas pelo espírito de Jezabel. Casas e famílias são manipuladas pelo espírito de Jezabel e depois as pessoas não sabem por que tanta carnalidade, porque avançam e depois não conseguem ir adiante, porque não conseguem se firmar ministerialmente, porque não gosta de nada e nem de ninguém, em lugar nenhum serve, pastor nenhum é servo de Deus, igreja nenhum presta. Sabe por quê? Porque no fundo, querem ser os próprios donos da obra, querem ser exatamente os próprios líderes de si mesmos. E no fundo, Jezabel só olhava para o seu próprio ventre, para a prostituição, se não física, espiritual, como muita gente está vivendo nos dias de hoje e estão sendo roubados. E aí, o Senhor disse, o caminho é o arrependimento. Arrependimento. Amém? Para que você não seja roubado. E o Senhor disse, eu vou provar aqueles que são dominados e influenciados por esse espírito de Jezabel, prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que adulteraram com ela, caso não se arrependam das suas obras. Não se junte a estas malignidades em nome de Jesus, de perto ou de longe, ou com palavras lindas e muito bonitas, porque aquilo que concorda com o que está fora da ordem do que temos recebido do altar, esconde esse espírito de Jezabel. E aqui está a aprovação. E ainda mais o Senhor disse, matarei os seus filhos e as igrejas conhecerão essa verdadeira obra. Entretanto, o Senhor tinha a favor deles que eles realmente eram um povo de obras e obras maiores. Sabe o que o espírito de Jezabel dizia? Que eles precisavam conhecer as coisas profundas e ocultas realmente de Satanás. E aqui está a bênção que o Senhor disse a eles, vou te dar autoridade. Sejam confrontados estes males que eu falei aqui resumidamente. Quando Jezabel morreu, atropelada pelo rei Jeú, sobrou dela somente a caveira, só os ossos. Os cães, havia dito o profeta, comerão a carne de Jezabel. Era realmente uma mulher prostituta, maligna, dominada realmente pela carnalidade e conduzida por mente de homem. E que eu e você possamos, em nome de Jesus, ter autoridade e discernimento contra esse espírito e não sermos mais, de maneira alguma, assolados por essa malignidade em nome de Jesus. Senhor, nos dê uma postura de liderança, de autoridade firme, de bênção realmente para o povo e de confronto contra estes males, porque a omissão não tomará vantagem nos nossos caminhos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pai de amor, todo espírito de Jezabel, toda obra idólatra de Jezabel, toda obra de perseguição, de falsidade, Senhor, de Jezabel, contra casas, lares, famílias, ó Deus, ó meu Deus, contra a tua obra, seja desmascarada, repreendida, caia por terra em nome de Jesus. Alcance e visita cada um onde estiver agora, neste domingo, dê descanso, dê alegria, Senhor, de viver e coloca com a tua palavra este confronto para que cada um seja realmente, em nome de Jesus, ungido e abençoado. Todo espírito de morte de Jezabel, toda obra da caveira maligna que ocultam as belas palavras e lábias de Jezabel, toda divisão do espírito de Jezabel, toda prostração e prostituição de Jezabel, seja repreendida, caia por terra. E que a bênção do Senhor alcance, visite e esteja sobre a tua vida. Eu te abençoo. Receba em nome de Jesus. Amém? Sabe o que acontece com o espírito de Jezabel? Ele vai, desvia as pessoas, bagunça tudo e ele mesmo fica, ele mesmo permanece. E depois as pessoas não têm como mais se recuperar daquela ferida porque ela foi realmente tal agravo e elas preferem, porque não querem se expor, ocultam as suas brechas e aí acha culpado aqui, ali, lá e cá,
para realmente se justificar na carne. O caminho é o arrependimento, para que nós realmente sejamos confirmados na vontade do Senhor para a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Queremos falar mais sobre esse assunto, sobre esses dias. Esteja conosco na igreja, seja ministrado. Nos comentários, deixe o teu pedido de oração, deixe o teu like, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem e acompanhe cada dia. Nós vamos seguir adiante de Apocalipse 3, 4, assim por diante, buscando os principais temas e orando e buscando aprender dessa mensagem e repartindo com você em nome de Jesus. Fica com Deus.